Tosse seca, febre, cansaço, sintomas comuns de uma infecção respiratória transmitida por uma bactéria. E a gente está falando, sim, de uma doença muito antiga que está de volta. É a coqueluche. Há 2 semanas, o Murilo começou com uma crise de tosse diferente das que já teve. Ele quase não conseguia dormir, tamanho incômodo. Uma tosse muito forte, qualquer esforço dava uma crise bem intensa, muita tosse, de perder o fôlego mesmo. A princípio, a mãe dele achou que era só um quadro gripal comum, agravado pela asma que o filho tem. Mas os exames revelaram um outro problema. Era coqueluche, resultado que surpreendeu a família. Sim, porque eu falei, gente, é uma doença que eu tenho 46 anos, acho que nem na minha época tinha mais coqueluche, né? É uma doença da minha mãe. A coqueluche, também conhecida popularmente por tosse comprida, é uma doença respiratória causada por bactéria. Ela provoca inflamação, principalmente na traqueia e nos brônquios. É de fácil transmissão por meio de gotículas de saliva e secreções e tem como principal sintoma a tosse seca. Mas ela pode evoluir provocando desidratação, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e levar à morte. Começa como um resfriado, uma gripe. Então eu tenho tosse, catarro, secreção nasal, e isso pode durar aí mais ou menos 2 semanas. Em alguns casos, principalmente nas crianças pequenas ou não vacinadas, pode evoluir para aquelas crises de tosse. E esse é o que torna a doença mais famosa, que a gente ouvia antigamente. É uma doença que pode durar meses, caso ela não seja diagnosticada e tratada em tempo oportuno. Desde o ano passado, países da Europa e da Ásia têm notificado aumento nos números da doença. Aqui no Brasil, a situação não está diferente. Só no estado de São Paulo foram confirmados 192 casos no primeiro semestre deste ano, 269% a mais do que o ano passado inteiro. Os dados nacionais do Ministério da Saúde só têm registros até 6 de junho. Nesta data, eram 115 casos no Brasil. Este médico pneumologista explica que existem algumas hipóteses para esse aumento mundial. Uma delas é um menor número de pessoas vacinadas contra a doença. O que pode explicar isso é que a bactéria, historicamente, ela possui a circulação de tempos em tempos. Então ela tem períodos em que ela aparece mais e períodos que aparece menos. Durante a pandemia também, nós tínhamos mais restrições de circulação entre as pessoas, obrigatoriedade do uso de máscaras. Quando se reduz o uso de máscaras e aumenta a circulação, provavelmente outros vírus e bactérias vão levar a aumento de casos de doenças respiratórias também. Os dados recentes de 2019 para cá mostram que 52% dos casos de coqueluche foram registrados em crianças menores de 1 ano de vida. Entre 1 e 4 anos, são 22% dos casos dessa doença. E é justamente nas crianças que acontecem os casos mais graves. A principal forma de prevenção é a vacina, que está no calendário obrigatório e é fornecida pelo SUS, a começar pela imunização da gestante. Vão ter 2 objetivos essa vacinação. Tanto proteger a mãe de não se infectar e com isso não transmitir para o bebê, quanto que ela própria vai produzir anticorpos, e esses anticorpos vão passar pelo bebê durante a própria gestação, através da placenta, e o bebê vai nascer já com os anticorpos que vão durar aí até 6 meses, que é quando completa o ciclo de vacinação do bebê. E a gente vacina o bebê em 5 oportunidades, aos 2, 4 e 6 meses de vida, e 2 reforços, com 15 meses e 4 anos de idade. O diagnóstico da doença é feito com exame de laboratório e o tratamento com antibióticos. Para adultos, existe uma recomendação de reforço da vacina a cada 10 anos, mas essas doses só estão disponíveis na rede particular. De qualquer forma, na maioria das pessoas saudáveis, a coqueluche se apresenta como uma gripe e os cuidados para evitar o contágio são os mesmos de outras infecções respiratórias. Ao se identificar uma pessoa doente com coqueluche ou suspeita de coqueluche, ela deve ficar em isolamento, especialmente até os primeiros dias que ela tome antibiótico. As pessoas que convivem
uma pessoa com coqueluche devem utilizar máscara e a pessoa doente dentro de casa também deve utilizar máscara. Essa pessoa não deve circular no meio externo.